quem estava com saudade, hoje tem um conto japonês. É sobre um menino que adorava desenhar gatos. O menino que desenhava gatos. Há muitos e muitos anos, havia no Japão uma família de origem muito pobre e que morava numa fazenda. Lá viviam o casal e mais 5 filhos, e todos trabalhavam na plantação de sol a sol, exceto o filho mais novo chamado Kendi. Por mais que tentasse ajudar seus irmãos, ele não conseguia, porque o caçula tinha uma saúde muito frágil, estava sempre doente. Ele gostava muito de desenhar gatos, e ele fazia isso a maior parte do tempo na varanda, passava desenhando. Era o que ele mais gostava de fazer, desenhar gatos. Bom, mas os pais, preocupados com o futuro dele, decidiram levá-lo ao mosteiro, na esperança de que, se estudasse, se tornaria um monge. Chegando lá, o menino foi muito bem acolhido e ficou admirado com os desenhos de gatos. Apesar da sua dedicação, Kendi não conseguia acompanhar os demais colegas. Ele queria, na verdade, ficar desenhando gatos o dia todo. Era o que ele fazia em todos os lugares, nas paredes do templo, nos pilares, nos livros de estudo. Daí um dia, o monge responsável pelo templo ficou irritado com os desenhos e disse para ele ir embora, procurar outro mosteiro. Entregou ao menino uma caixa com o melhor conjunto de pincéis e tintas que o menino jamais havia visto e disse: "Você nunca será um bom monge, mas talvez se torne um grande artista." E assim Kendi se despediu de todos e partiu. E quando começou a se distanciar do mosteiro, pensava: aonde eu devo ir? Se voltasse para casa, seria uma decepção para os pais por ter sido desobediente. Então ele andou muito e soube que ali perto havia um templo abandonado e pensou que poderia ser uma boa ideia parar e encontrar um lugar melhor. Mas quando estava se aproximando, os moradores advertiram que era um lugar amaldiçoado por uma criatura que havia assumido a forma de um rato gigante e que assombrava aquele local. Diziam que alguns guerreiros tentaram acabar com esse monstro e esses homens nunca mais de lá voltaram. Mas Kendi não se importou. Ele só queria um teto para se abrigar. Entrando nesse templo, ele não viu nem criaturas estranhas e nem os ratos que eles haviam mencionado. E, olhando assim ao redor, viu muitas paredes em branco. E como estavam lá dias sem desenhar, ele começou a preencher aqueles espaços vazios com imagens de gatos dos mais diversos tamanhos. Na cabeça dele, ele achava que se decorasse as paredes e deixasse bem bonito, os sacerdotes talvez o aceitariam ali. Quando se deu conta, já havia anoitecido e, cansado de tanto desenhar, ele só queria descansar. Mas quando estava quase adormecendo, ele viu uma fumaça verde tomando conta daquele lugar. Foi a primeira vez que sentiu medo e correu e se escondeu dentro de um armário que havia no quarto e começou a ouvir um barulho terrível. Ouviu gritos, gemidos e até rosnados. Era tanto medo que ele nem ousou olhar pelo armário. Mas depois de algum tempo, aos poucos, o local começou a ficar em silêncio. Mas mesmo assim, com medo, não se moveu até o dia amanhecer. E com muito cuidado, Kendi saiu e olhou em volta. E ele estava espantado ao ver todo aquele sangue espalhado por todo o templo, e no meio dele havia um rato gigantesco com um aspecto monstruoso caído. E ele se perguntava: nossa, mas quem matou esse rato? Não havia nenhum homem, nenhuma outra criatura. Ele estava sozinho naquele templo. Foi quando ele olhou para todas as paredes do templo, daquele mosteiro, e viu e se espantou ao ver as bocas de todos os gatos com sangue. Eles estavam posicionados como se tivessem saído da parede, e ao lado do desenho do gato maior estava a espada do rato. É que os seus gatos, aqueles que Kendi desenhou, misteriosamente ganharam vida, saíram das paredes e derrotaram aquele grande rato, aquela criatura sobrenatural. Os aldeões logo souberam o que aconteceu e também temiam essa criatura e ficaram gratos por conseguir derrotá-lo. E livre daquele mal, naquele lugar, juntos, reformaram o templo e voltou a ser um lugar muito visitado. E Kendi se tornou um artista muito famoso e seus desenhos foram considerados mágicos. Esse é um conto japonês, e se você gostou dessa história, aproveita para você compartilhar com amigos que também curtem
a cultura japonesa e aqueles que amam uma boa contação de história. Aproveita para você ativar todas as notificações para você não perder as próximas histórias, tá bom? Então, beijo e até amanhã.